Gostaria de agradecer o convite para... O microfone está legal? Para vir dividir com vocês um pouquinho da experiência da consultoria Raízes sobre a regularização ambiental de propriedades rurais. Então, é interessante que quando a gente conversa com um produtor rural ou um proprietário rural, que ele é o nosso cliente no caso, ele sempre quer entender, mas por que ele tem que fazer a regularização, né? Ele comprou a propriedade em uma determinada situação e ele consulta o técnico, porque tem um promotor, muitas vezes apertando o calo dele e cobrando que ele regularize. Mas ele fala, eu comprei assim, né? E agora, o que eu preciso, mas por que o que eu preciso fazer, né? E muitas vezes ele não entende que existe um histórico, né? Existe um histórico de degradação ambiental desde a época do Brasil colônia, né? E mais ou menos é esse o contexto que eu quero pegar o gancho com vocês, tá? Então nós vamos estar falando desse contexto histórico para entender o porquê que hoje nós temos que assumir os erros, tá? Feito desde nosso Brasil colônia. Então, em 1500, o primeiro recurso explorado foi o pau-brasil, não é? Hoje, dia 13/10, um grupo de pesquisa em parceria Brasil-Canadá definiu pau-brasília como um gênero específico do espécime pau-brasil, né? E esse foi o primeiro recurso explorado quando o Brasil foi colônia. Eles chegaram e começaram a explorar de forma desenfreada, tá? E aí a gente percebe que em 42 anos o pau-brasil foi quase extinto. E nesse sentido, né, com o modelo de colonização por sesmarias e distribuição desigual das terras e a intenção de desenvolver a colônia, foi cada vez maior a exploração sobre esse recurso natural, tá? Porque quando nós falamos de propriedade rural, nós estamos falando de uma propriedade que administra recursos naturais, que produz produtos que são de origem natural, muitas vezes, né? Trabalhamos com material genético na agricultura, né? Melhoramos o material genético. Só que para fazer isso de forma empresarial, de forma produtiva, o que acontece? Nós temos que desmatar. Então, quando tudo começou, o que eles tinham que fazer era desmatar. E foram desmatando de uma forma desenfreada. Em 1802, José Bonifácio trouxe as primeiras instruções sobre reflorestamento. Nós estamos falando em 300 anos de Brasil colônia e já começamos a falar de reflorestamento. Por quê? Porque foi de forma desenfreada e sem nenhum planejamento o modo de exploração dos recursos naturais. Já em 1821, foi promulgada a primeira legislação sobre o uso da terra. A gente pode falar que foi uma medida precursora do Código Florestal, porque ela já previa as reservas florestais em 16,66% da propriedade, mesmo estando em Brasil colônia ainda, tá? Passamos para Brasil Império. 25 de março de 1824. Nós temos a primeira Constituição Imperial do Brasil. Nessa Constituição foi previstas muitas situações, porém, a questão ambiental ela foi ignorada. Eles não trataram nessa Constituição de se preservar, de orientar aquelas pessoas que estavam efetuando o manejo das áreas, né, a ter um controle sobre o recurso, a poupar o recurso, a explorar de forma consciente o recurso, né? Simplesmente ignoraram porque eles estavam interessados no desenvolvimento do país, interessados com a produtividade, com a mineração. E aí foram, mais uma vez, continuando com o processo desenfreado de abertura de novas áreas. O Brasil, vocês sabem, é um país tropical,
praticamente 100% coberto por florestas. Não é? E a questão da regularização ambiental na propriedade rural pauta, além do uso e da conservação do solo, é sobre a recomposição da floresta. A floresta é a palavra-chave nesse contexto de regularização. E nós vamos entender o porquê também. Já em 1827, nós temos a Carta de Lei de 15 de outubro, aonde apareceu a primeira vez a expressão madeira de lei. Vocês já devem ter ouvido falar, quando a gente fala do jatobá, quando falamos do guarandi, quando falamos de uma peroba, que são madeiras de lei. É de senso comum o uso dessa expressão, madeira de lei. Por quê? Porque foi feita uma lei, uma carta de lei, para proteger algumas espécies florestais de importância. O que era espécie florestal de importância na época? Aquelas espécies que têm alto valor econômico. Portanto, são mais cortadas, são mais, como se diz, manejadas, né? Sem planejamento. Ainda no Brasil Império, em 1862, nós tivemos a primeira atividade de reflorestamento heterogêneo da América Latina, onde foi feito o reflorestamento na Floresta da Tijuca. Então essa é uma pintura da época, essa é uma foto atual da Tijuca. O Major Manuel Archer plantou mais ou menos, entre 13 anos de atividade, cerca de 130 mil mudas florestais nativas da Mata Atlântica, e foi o primeiro projeto. A gente gosta de falar heterogêneo, por quê? Porque o pessoal tem a ideia que reflorestamento, ele cai na ideia de reflorestamento com eucalipto, né? Então existem vários conceitos por trás disso. Hoje nós falamos restauração ecológica, para se falar de florestas, de recomposição de áreas com florestas nativas, não é? E é claro, Major Archer usou mão de obra escrava para fazer esse reflorestamento, né? Quem for para o Rio de Janeiro, vale a pena passar na Floresta da Tijuca e fazer uma visita, eles têm um museu, é bem legal lá. Em 1886, ainda Brasil Império, nós temos outra lei, onde foi estabelecida penas em diferentes graus para quem causasse algum dano ambiental. Então, a partir desse momento, o governo, no caso o Império, começou a cercar a forma que deveria ser aberta as novas áreas, como que seria continuar a exploração de recursos, tá? E previu aí algumas regras e penas para tentar controlar os crimes ambientais. Mas na verdade, todo esse interesse, ele vem porque a família real quer controlar o recurso. Ela não quer deixar que os seus colonos façam uso indiscriminado daquele recurso. Ela quer controlar o recurso. Tanto é que na proclamação da República, quando nós tivemos lá em 1889, ele assumiu a chefia do governo provisório do Rio de Janeiro. E logo na sequência, em fevereiro de 1891, foi promulgada a primeira Constituição Republicana, aonde foi descrito que compete à União legislar sobre minas e terras. A palavra árvore, vegetação ou flora não foi tratada nessa primeira Constituição Republicana. Eles também não sinalizaram a proteção ou o regramento do uso desses recursos, né? O proprietário aqui, ele tinha direito ilimitado à propriedade. Se ele quisesse abrir 100% da propriedade dele, da gleba dele, da concessão de área que ele tinha, ele poderia abrir 100% da área. Não tinha nada que impedia ele. Já em 1904, a gente começa a ter a chegada de mudas de eucalipto no Brasil. Um pouquinho antes disso, 1886, chegou lá no Rio Grande do Sul as primeiras mudas. Mas essas primeiras mudas de eucalipto começaram a ser estudadas e foram implementadas, podemos dizer assim, em 1904.
Por quê? Porque o país já tinha necessidade de um volume de madeira para a produção de energia. Então precisou arcar com espécies exóticas, com o cultivo de espécies exóticas, para produzir a energia necessária na época. Vale a pena falar do eucalipto transgênico, aproveitando esse gancho de eucalipto. Nós estamos em 2016 e agora se fala muito em eucalipto transgênico. E acho que vai de encontro com a proposta da engenharia ambiental refletir sobre a prática e o cultivo de espécies exóticas. Porque do ponto de vista ambiental, a biodiversidade é muito importante. E uma espécie exótica pode comprometer a biodiversidade do entorno. Tá bem? Além de, por exemplo, aquele agricultor, ou produtor, ou empresa que cultiva o eucalipto transgênico, ele pode contaminar o seu vizinho, que produz mel orgânico. As abelhas, algumas espécies de abelhas podem voar a mais de 1 quilômetro de distância. Então, se porventura essa abelha pousa numa árvore de eucalipto transgênico, ela pode, ao voltar à sua colmeia, contaminar aquele mel com um pólen de eucalipto transgênico, por exemplo. Você não consegue certificar o mel depois. Então a gente vai começar a perceber que a atividade do outro, ela implica na atividade do vizinho. Então hoje a regularização de propriedades rurais, ela vai além da fronteira da propriedade. Porque se o proprietário, a montante do riacho, não cuidar, o proprietário ajusante não vai conseguir também fazer o manejo adequado. Ele fica à mercê. Já em 1991, estamos aqui na República Velha, nós temos o decreto 4.421, aonde ele cria o Serviço Florestal Brasileiro. A intenção era a conservação e aproveitamento das florestas. Então, a partir daí, nós temos a criação de diferentes órgãos ambientais, que tentam fazer o controle, o manejo, orientar essa exploração. Já da era Vargas em diante, passando pela ditadura, foi criada em 1931 a Sociedade Amigos da Árvore, que era composta por políticos, intelectuais e jornalistas. Esse pessoal fez uma reunião 2 anos depois da criação, e essa reunião fomentou a criação do Código Florestal Brasileiro, do primeiro Código Florestal Brasileiro, que foi instituído em 1934. Tá? Nesse código, eles tratavam a área de preservação permanente não como área de preservação permanente. Não era esse o termo que definia as áreas de preservação permanente. E sim, era florestas protetoras. Tá? Esse era o conceito que a legislação usava na época. Já em 1964, foi criado o Estatuto da Terra e ali continha mecanismos de conservação e preservação do meio ambiente. E a ideia era a busca de harmonia entre o homem e o ambiente. Tá bem? Então, se eles deixam claro que a busca era a harmonia entre o homem e o ambiente, fica claro também que não havia harmonia entre homem e ambiente. A intenção era sempre a exploração, o desenvolvimento do país e a economia em primeiro plano, em detrimento do ambiente natural. E aí sim, 1965, nós temos o chamado novo Código Florestal para a época, em 65. Lá ele aperfeiçoava o Código Florestal de 34, aí sim ele previa deduções fiscais para quem tinha sua APP já conservada, só que tinha um viés intervencionista. O que seria isso? O Estado intervém diretamente na propriedade. A partir de 1965, o Estado pôde falar para o produtor rural que o produtor rural estava irregular, e estaria então sujeito a multas. E foi isso que criou um certo alvoroço dos produtores de hoje em dia. Porque em 1965, eu estou falando do meu pai, estou falando do meu avô,
né? São gerações próximas às nossas. Então é esse tipo de cliente, é esse tipo de produtor, é esse tipo de pessoa que vocês vão encontrar quando forem conversar com o produtor rural, na tentativa de regularizar a propriedade dele. Então, no histórico do processo todo, ele sempre foi incentivado e de forma subliminar era liberado a exploração. Na Amazônia, por exemplo, foi incentivado o pessoal a subir lá para abrir terras e desenvolver o norte, né? Aqui no estado de São Paulo, teve promotores e delegados que pressionaram produtores rurais para acabar com a vegetação de várzea por causa de mosquitos que poderiam transmitir doença. Então, o produtor hoje fala, poxa, que situação é essa? Depois de 65, então, eu virei um criminoso perante a lei? Vou ter que ficar respondendo o processo? Não é? Então, muitas vezes ele não viu esse histórico que nós vimos. Chegou um ponto que teve que desencadear um mecanismo que a gente chama de controle para falar, produtor, você vai parar de desmatar, porque está sujeito a leis, vai começar a pesar no bolso, né? Você vai ser impedido de financiamento e outras situações. Dando sequência, em 88 foi aprovada então a Constituição da República Federativa do Brasil. No seu artigo 225, olha só, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então ele colocou aí uma responsabilidade social dessas áreas de preservação. E na sequência, nós temos também o artigo 5º, que a propriedade rural é obrigada a cumprir função social. E se ela não cumprir função social, o artigo 184 já prevê que ela pode estar sujeita à reforma agrária. Então, ou seja, se o produtor não cuidar dos seus mananciais, se ele não fizer uso e conservação do solo, ele está sujeito à reforma agrária. E aí, isso apertou um pouquinho mais o produtor rural. Porque, opa, eu conquistei essa terra. A gente sabe que no histórico de uso e ocupação existem várias situações, grilagem, entre outros, favorecimentos políticos que deram grandes terras para hoje alguns latifundiários. Independente de todo esse histórico, o ponto é, uma vez você tendo a matrícula de propriedade, você está sujeito ao que está previsto em lei. Pode não acontecer agora, mas pode acontecer daqui a alguns anos. Ou pode acontecer amanhã. A gente ainda não tem essa previsão toda. De 88 até 2011, foram publicadas muitas leis, medidas provisórias, até o Conselho Monetário Nacional interviu, publicando algumas resoluções. Nós temos diferentes resoluções CONAMAs, temos decretos, né? Em 2009 foi criado o Programa Federal de Apoio à Regularização Ambiental de Imóveis Rurais. Teve prazo, esse programa teve 3 prazos para ser cumprido, teve benefícios e pouquíssimos produtores aderiram. O produtor rural nunca levou, eu posso dizer assim, porque a gente trabalha na propriedade rural também, e eu sou a 4ª geração da família a estar trabalhando na propriedade hoje. Uma pequena propriedade rural de produção rural familiar. Mas então eu ouvi o avô falar, o bisavô eu não cheguei a conhecer, mas eu ouvi o meu avô falar, eu ouvi o meu pai falar, e hoje a gente vivencia, né, a atual situação. Então, todo mundo está descrente dessa situação da legislação porque nunca foi cumprida. Ou quando cumpre-se, alguns cumprem, outros não cumprem. Né? Então o pessoal fica desacreditado dos programas. Ah, eu não quero saber de benefício, eu não quero saber de prazo. Né? Nós vamos reafirmar isso quando eu chegar nos dias mais atuais. A criação do CAR também foi em 2009, mas até então o Cadastro Ambiental Rural ele tinha a finalidade de integrar as informações ambientais de propriedades e posses rurais. Mas quem alimentava esses dados eram os órgãos ambientais. Né? A intenção desse cadastro era unificar essa informação
para aí sim a gente poder analisar os dados e tomar as devidas providências. Em 2012, a bancada ruralista, se eu não me engano, a bancada ruralista propôs em 2011, mas em 2012 foi aprovada a Lei 2.651. De novo, o novo Código Florestal, né? E foi a bancada ruralista que propôs. A gente participou de algumas reuniões na Exalc na época. O Aldo Rabelo teve lá e várias conversas, né, com o pessoal da agricultura, com o pessoal da ecologia, com o pessoal da floresta, e tentava-se chegar num acordo que seria bom para o produtor rural e que seria bom também do ponto de vista ambiental, para o meio ambiente, vamos dizer assim. Só que o que ficou claro na mídia era que era um impasse entre os ecologistas e os ruralistas, né? Isso foi o que a mídia quis, criar esse entrave entre ruralistas e ambientalistas. Mas a intenção era achar um ponto comum ali para se chegar num acordo e falar, não, se a gente regrar dessa forma, a regularização de propriedades, pautada numa legislação, seria um bom acordo. Mas não chegamos a esse bom acordo 100% no consenso. Tá? Ela foi votada. É claro que se a gente for ver, muitos senadores são proprietários rurais de grandes áreas e tem muitos passivos, então eles também não têm muito interesse em estar aprovando alguma legislação que seja mais favorável ao lado ambiental. Não é? E esse novo código, o que ele acaba prevendo? Ele acaba suprimindo ou passando uma borracha em cima daquele monte de legislação confusa que nós tínhamos desde o Código de 1965. Então ele tenta resumir e aplicar e tornar mais prático essa regularização dentro de um documento só. É claro que com algumas pinceladas de resoluções CONAMAs e alguns decretos estaduais, mas ele tenta facilitar a implementação dessa regularização. Sendo assim, a gente pode definir, essa definição é minha, e algumas literaturas vocês vão ver que podem trocar um pouco essa ordem, mas basicamente